Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Vamos abordar nesse programa o tema filhos e irmãos. Por que a população cresce tanto, ainda continua crescendo? Então, vamos falar sobre isso, filhos e irmãos. O grande foco sobre esta observação, que o racional superior nos prova e comprova que não somos, os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos e irmãos. Porque filhos por quê? Porque há uma dependência da formação deles, uma dependência de natureza genética, né? Os caracteres do pai, do aparelho reprodutor masculino e do aparelho reprodutor feminino. Então, por esse aspecto, são filhos daquelas duas matrizes. E eu estou falando assim porque não é só o ser humano. Os vegetais, os animais irracionais e os minerais usam da mesma técnica de reprodução. Todos são aparelhos reprodutores de filhos. Mas por que são irmãos? Porque todos são habitantes do mundo racional, materializados numa categoria da água, categoria de bicho. O termo bicho é usado pelo racional superior para nos mostrar a nossa categoria de vida. É uma categoria de vida. Então, toda a infinidade de energia que materializou na água, na energia líquida, passa a se manifestar dentro deste universo que nós chamamos de galáxia térrea. Esta galáxia térrea ela é basicamente composta de 3 energias. Vejam bem, 3 energias, que são a energia líquida, que tudo é água transformada em seres. Então esta é a primeira energia. A segunda energia é justamente a transformação deste líquido em seres. Todos os seres materiais passam a ser uma segunda energia. E a terceira energia, que na verdade é a primeira, é a energia elétrica e magnética invisível. Racional também, porque na verdade, onde está um conjunto elétrico magnético, sempre há a origem racional, que era o que não era, justamente o que não era considerado na assertiva que o pensamento nos dava, o pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação nos dava sempre a visão dessas duas partes, da parte do movimento e da imagem. E faltava justamente na nossa cabeça a percepção da terceira máquina. É verdade. Seres, porque somos filhos e irmãos. Por que somos filhos e irmãos? Porque hoje você é filho, amanhã você é pai. Porque a natureza não para. Você nasce e morre. Então, somos filhos porque temos um pai e uma mãe. Mas por que somos irmãos? Porque na próxima geração você pode ser o filho ou pode ser o pai. Então, essa alternância do vivente em nascer como filho, é por isso que somos filhos e irmãos, porque todos são habitantes do mundo racional. Aqui na matéria estamos materializados como filhos e irmãos. Somos filhos hoje, amanhã podemos ser o pai. Então essa natureza deformada, ela pegou ela tem essa característica de colocar todos na mesma situação. Edivaldo, nós quem? Se nós somos filhos hoje, amanhã nós somos pai, nós quem? O habitante do mundo racional, ele está materializado em forma de máquina do raciocínio. Então, um habitante materializado em forma de raciocínio, ele materializa um animal racional. Então, esse animal racional, ele é um filho e é um irmão. A natureza coloca essa situação para colocar todos na mesma igualdade. Por quê? Você faz mal ao seu filho hoje, amanhã você vai ser filho também. Vai sofrer a mesma consequência do que você fez. Então, esse discernimento é que a humanidade precisa de ter e tem, muito. Tanto é que os pais e as mães cuidam dos filhos muito bem, raras exceções. Então tem essa
essa consideração com os pais e com as mães, justamente pelo cuidado que o pai tem com o filho. Então, ele hoje é o pai, mas ele também vai ser filho. Numa próxima vez que ele nascer, ele não nasce como pai, ele nasce como filho. Então, ele é filho, mas ele também é pai. Então, por isso que somos seres, filhos, irmãos. Porque a natureza é uma só, o habitante do mundo racional materializado é um ser que vive dessa forma material. Mas a forma natural dele é de luz, é de energia. Mas aqui nessa forma de matéria, ele absorveu o contexto da planície racional. Então a forma de matéria é da planície racional. São dois em um. O habitante do mundo racional, puro, limpo, perfeito, e a planície racional, pura, limpa, perfeita, que também se transformou, se deformou, se transformou nessa deformação de seres, filhos, irmãos. A conduta do ser humano é que determina a ele, na sua próxima geração, na sua próxima vinda a esse mundo, a esse planeta. Por que planeta? Porque é um plano de vida. Existem vários planos de vida. Porque muitas pessoas às vezes acham estranho, porque, é planeta Terra. Não, é planeta Terra sim. A Terra é um planeta. Isso é um plano de vida. Existem outros planetas, outros planos de vida. Não se trata de um astro A, B ou C. É planeta ou não é planeta? É planeta porque é um plano de vida. Você vive no planeta Terra. O planeta Terra é um plano de vida. Então, nesse planeta Terra, nesse plano de vida em que você vive, por isso que é um planeta, as leis naturais da natureza é que determina esse contexto. Então, o planeta Terra é o planeta Terra porque é um plano de vida. Existem outros planos acima desse. Então, quando estivermos em outros planos acima desse, vamos falar sobre esses outros planos acima desse. No momento, vivamos no planeta Terra, vivemos nesse plano conforme a natureza determina o que devemos seguir. Devemos seguir assim, vamos seguir assim. Devemos seguir para lá, vamos seguir para lá. Então, seguir as leis naturais da natureza, isso que é importante. Por isso que devemos respeitar a tudo e a todos, porque essas são as determinações das leis naturais da natureza. Professor Dr. Carlos Reis vai agora nos esclarecer mais um pouco. É verdade. O racional superior afirma inúmeras vezes na sua obra que nós somos filhos legítimos de Deus, por isso todos temos máquina do raciocínio e somos filhos naturais da natureza, que é elétrica e magnética. Então, nessa parte elétrica e magnética, na parte materializada, as ciências já estudaram muita coisa. E como a gente está falando sobre reprodução de filhos e irmãos, nós somos materializados, imperfeitos, cheios de defeitos, animais, pensadores, sofredores, ferramentas da natureza, mortais e aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, né? Tudo isso é o que nós somos. A maioria não tem nem noção o que nós somos. A pessoa está viajando na Matrix mesmo, com o pensamento. Não está nem no próprio corpo, ela está sempre fora do corpo até. Então, analisando do ponto de vista que a ciência já estudou, né, a parte genética principalmente e neurociência, as células germinativas, como o Porfírio falou no outro vídeo, começou o assunto que agora a gente está complementando, tentando pelo menos, né, os espermatozoides no homem e os óvulos na mulher, eles, pela ciência, são os que realmente mandam no corpo, né? Os genes são egoístas, o Richard Dawkins já falou isso. Eu digo que eles são donos da máquina do pensamento e da imaginação. Por quê? Porque é tudo uma programação. A pessoa não tem noção do que ela é e do quão programada ela é. A parte imunológica nossa é programada para até os 20 anos não termos rugas. Não é que não se formem por flexão, por uso e tudo mais. E para a gente estar sempre bonito e forte, para quê? Para ter atração sexual e haver a reprodução. A natureza programa o sistema imunológico e a pessoa nem sabe disso, mas ela tem uma força e fica boa logo e sempre, porque isso é uma programação imunológica. E as escolhas do parceiro é programada também.
A pessoa não sabe disso, mas ela é programada. Tudo são sinais, são microsinais de linguagem do corpo e que a pessoa interpreta sem saber. Não é a linguagem verbal que define as coisas no meio da sociedade dita humana, Dr. né? Carlos, De animais a questão racionais. é, essas informações, quem as faz? A natureza. A natureza. Mas Então, e quem é a natureza? Aí é que vem a revelação que a cultura racional nos faz de quem é a natureza. Natureza é você. Você é a natureza. Falando para o ser de vida eterna. Não para o aparelho de matéria que é único. Ele só existe uma vez. Essa nossa vida é provisória. A vida da matéria é provisória e só existe uma vez. Por isso que os ateus têm razão em dizer, morreu, acabou. Se ele só olha a parte material. Mas não há efeito sem causa. Então, se o ser material morreu, acabou, mas a causa dele ser, aquele ser material, ela existe. Que é a arca dessa galáxia Terra, que essas três energias líquida, que está transformada em seres e que comanda, de natureza elétrica, magnética, racional, porque são três energias com três naturezas. E são as três mecânicas, que hoje nós podemos já apontar, veja bem, apontar, que na nossa glândula pineal e na glândula pineal dos bichos, como nós falamos, dos vegetais, que qualquer hora dessa vamos perceber que também tem uma glândula pineal nos vegetais. E, vou mais longe ainda, nos minerais, que há uma reprodução também, os minerais também se reproduzem, como professor de química eu posso provar isso, tá? Essa reprodução, ela é feita por três mecânicas, não somente pela mecânica material. Por isso é que é difícil de aceitar o tema de pronto, porque a gente só está olhando as aparências. Mas não há efeito sem causa e não há causa sem origem. Então tudo nasce de uma semente, nós já podemos dizer aí. Então a semente já está na parte da mecânica celeste, que a ciência já se custa um pouco a entender, ela não percebe isso, que para germinar um mineral tem que ter uma semente. E essa semente está na mecânica celeste e não na mecânica material. Por isso é que os cientistas não conseguem enxergar por que se forma um precipitado químico. Eu sei porque eu estudei isso. Mas tem uma semente. O vegetal tem uma semente. O animal tem uma semente. E cada um numa classe de vida. Cada um numa classe de vida, porque tudo é vida. Mineral, vegetal, animal. E todos têm a mesma origem. Então, em resumo, todos têm uma origem que corresponde a um ser de vida eterna. Em diferentes classes. Então, todos que nascem aqui, que se reproduzem, não estão criando vidas. Estão usando uma mecânica celeste de criação de sementes. Assim como uma árvore. Uma árvore dá uma infinidade de sementes para que ela possa se perpetuar. Mas cada semente daquela não é aquela árvore especificamente, é uma outra árvore, se germinar. Tudo isso vai depender do meio ambiente em que ela vai ser cultivada. Mas como é formada aquela semente naquela árvore que não é aquela árvore? Aí talvez eu possa entrar no seguinte detalhe. A pergunta é direta e objetiva para o Dr. Carlos Raz, como na qualidade de médico. O DNA dos gametas masculino e feminino, qual é esse DNA? Ele é um DNA do corpo do ser que o produz ou é um DNA diferente? Essa é a grande questão. Quer responder neste vídeo ou no outro vídeo, Dr. Carlos? Eles, estudando o genoma humano, começaram com a arrogância de sempre dos cientistas. Eles tinham isso em relação a relógio biológico, a glândula pineal e a parte genética também. E quanto mais eles estudavam, mais eles passavam a respeitar. Era chamado de DNA lixo, agora é chamado de DNA ancestral. E aí está a resposta para a pergunta. A gente só usa 20% do nosso DNA. 80% é chamado de ancestral, que é de passagem, vamos dizer assim, né, para as próximas gerações. Mas está carregado nas nossas células, está instalado no nosso hardware, né? Só um complemento para terminar.
é que a gente pode falar uma coisa de baixo para cima ou de cima para baixo. O racional nos alfabetiza em termos de energia, ensina as mecânicas e tudo mais, de cima para baixo, mas é uma coisa que chega na metafísica e fica na metafísica. Se for de baixo para cima, aí você fala da parte imunológica, neuronal, hormonal, aí genética, aí chega no astrológico, aí depende do habitante do mundo racional. E só Corpo de energia racional. Finalizando essa observação para não deixar a questão muito vaga, no final das contas, essa percepção que se tem da ciência, ela tem um fundamento da mecânica celeste e da mecânica racional que não foi conhecido, mas serve de prova e comprovação do que o racional quer nos mostrar. Então, como você bem falou, ver de baixo para cima serve de prova e comprovação, ver de cima para baixo serve de revelação. E o que o racional superior nos revela é que nós temos 3 mecânicas na nossa cabeça, 3 energias, e tudo isso está sendo desenvolvido, e vamos continuar no tempo, porque ele é brilhante e tem consequências e desdobramentos de comportamento muito grandes, como bem realçou o nosso amigo Edivaldo, porque tudo isso mexe no comportamento das pessoas. De mediador consciente, vai passar para aparelho racional, depois para mediador racional. Agora a gente está sendo um conhecedor consciente de cultura racional, né? Mas é a evolução da natureza. Gostou? Dê um like. Não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. Salve!